Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Celebramos hoje o quarto domingo do tempo comum. E o Evangelho leva-nos até Cafarnaum, uma pequena cidade à margem do lago da Galileia, onde moravam Pedro e seu irmão André. Deparamos-nos hoje com duas realidades. Em primeiro lugar, vemos Jesus a fazer sua pregação e causando deste modo uma total admiração dos presentes. A segunda realidade é o relato da expulsão do demônio. O facto ocorre em um dia de sábado, quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum para participar da liturgia sabática. Jesus foi imediatamente à sinagoga e pôs-se a ensinar. Isto faz pensar na primazia da palavra de Deus, palavra que deve ser ouvida, acolhida e anunciada. A principal preocupação de Jesus é a de comunicar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um caráter performativo. Isto quer dizer, a palavra de Deus realiza o que diz. E não só. Esta mesma palavra de Deus é o próprio Jesus. Por isso tem esta toda força. Por isso ela é viva e eficaz. Porque quando ela é anunciada, é o próprio Deus que se faz presente no meio das pessoas. Na sequência das palavras ditas por Jesus e que transmitem aos ouvintes um sinal inegável da presença de Jesus, aparece em cena um homem com um espírito impuro. E Jesus, rodeado já pelos primeiros discípulos, começa a revelar-se como Messias, que está no meio dos homens, para lhes apresentar uma proposta de salvação. Jesus veio ao encontro dos homens para os libertar de tudo aquilo que os faz prisioneiros e lhes rouba a vida. Jesus é o grande profeta e a plena realização da profecia. Ele é, ao mesmo tempo, profeta, profecia e a realização desta mesma profecia. Um verdadeiro profeta não diz o que os homens querem ouvir,
mas aquilo que Deus quer dizer. Foi exatamente isto que Jesus fez ao longo de toda a sua vida na terra. Ele procurou realizar os planos de Deus, tornar presente no meio dos homens o reino de Deus. Esta foi a maior preocupação de Jesus. Por isso, ele é o profeta de todos os profetas, a profecia de todas as profecias. Essa luta que vemos do demônio agitando o homem possuído ali na sinagoga representa a rebelião das forças malignas que podem se encontrar também dentro de nós e não querem ser expulsas. É o símbolo das dificuldades que o homem enfrenta quando quer despojar-se dos seus maus hábitos, dos vícios que resistem e dos quais às vezes não é fácil libertar-se. Jesus anuncia uma palavra nova, uma palavra de autoridade. Trata-se de uma palavra que faz crescer, que está ao serviço do crescimento do ser e da vida e nos liberta das forças malignas. Precisamente a autoridade divina de Cristo tinha suscitado a reação de Satanás, escondido naquele homem. Jesus, por sua vez, reconheceu imediatamente a voz do maligno e disse severamente: cala-te e sai desse homem. Na sua vida diária, o cristão será muitas vezes confrontado pelo demônio. Isto é inevitável, porque ele detesta tudo que nos aproxima de Deus. Detesta nosso amor para com o próximo, detesta a nossa caridade, detesta as nossas orações, detesta as nossas confissões, detesta o nosso carinho que temos por Maria, nossa mãe. E usando suas técnicas de mentira, ele vai procurar contrapor aquilo que nós acreditamos. Por isso, o propósito de Jesus foi tornar presente esta ação viva da palavra de Deus. E não precisamos de fazer grande esforço. Esta palavra já nos foi revelada, nos foi dada, nos foi anunciada. A nós apenas compete acreditar, ouvir e acreditar. O próprio Jesus foi tentado 3 vezes pelo demônio no deserto e o venceu com o jejum, a oração e a força da palavra de Deus. Podemos considerar o demônio como aquela força opositora que nos impede a fazer o bem, aquele espírito contrário que nos aconselha a desobedecer à palavra de Deus, aquela má vontade que te impede de ir ao domingo, à missa, que te impede de fazer o bem. E o que o demônio faz é semear intrigas entre os homens, semear intrigas entre os homens, entre os irmãos que vivem na mesma casa, e assim levando-os a detestarem-se mutuamente, a odiarem-se mutuamente. Por isso, tudo que nos afasta de Deus é demoníaco. Tudo que nos impede de nos aproximarmos de Deus é demoníaco. Não precisamos de pensar no espírito demoníaco como algo do outro mundo, como algo extraordinário. O espírito demoníaco pode se fazer presente em qualquer momento da nossa vida, sempre que nós deixamos de olhar para este Jesus,
como Salvador, como fonte de vida. Mas se nós estivermos unidos a Jesus, pela sua palavra e pelos sacramentos, teremos forças suficientes para vencer as forças demoníacas que muitas vezes habitam em nós para nos confundir e para nos perder. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, aprendamos também a estar abertos a esta palavra de Deus e acreditar. Maria soube dizer sim. Saibamos também nós dizer sim a esta palavra que vem para nos libertar. Que o Espírito Santo nos ilumine e abra nosso coração. Amém.